Lucas capítulo 19, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Quando Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes do negócio de cobrança de impostos dos romanos, procurava ver quem era Jesus, porém ele era baixo, muito baixo, e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso ele correu na frente, diga correu na frente, e subiu em um pé de sicômoro, ao lado da estrada, para ver Jesus passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, diga, quando Jesus chegou no lugar, no local, olhou para cima, levantou o olhar para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa com grande alegria. Mas o povo viu isso e começou a se queixar, e ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido. Mas Zaqueu, diga comigo, mas Zaqueu levantou-se, diga, levantou-se diante do Senhor. Não, agora diga acreditando, Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse: Senhor, de agora em diante eu darei a metade da minha riqueza aos pobres, e se eu cobrei demais os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. Agora eu quero que você diga comigo bem forte: Jesus lhe disse: hoje chegou a salvação a esta casa. Aleluia! Chegou salvação na tua casa hoje. Chegou salvação na tua família hoje. Pai, eis o teu povo, a tua igreja. Eis a mim, Deus, neste momento eu me coloco diante de ti, me coloco na tua presença e peço a ti, para que não seja eu, mas o teu Espírito em mim. Senhor, fala conosco, dai-nos nesta noite uma palavra rema, uma palavra revelada aos nossos corações, que neste momento toda resistência seja quebrada, toda dureza do coração caia por terra, toda afronta do inimigo que venha tentar prender esta pessoa, para que ela não ouça e não receba a palavra, que venha cair por terra, e que a palavra do Senhor nessa noite seja como uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra que entre dentro de nós, que gere vida, que nos levante, que nos alegre, uma palavra do Senhor para o nosso coração. Não deixe o teu povo sair da mesma forma que entrou, mas que todos nós possamos sair nessa noite renovados, cheios do teu poder e voando nas asas do teu Espírito. Que seja uma noite renovadora, que seja uma noite em que possamos sentir verdadeiramente a tua presença. Vem, Espírito Santo, tem liberdade em nosso meio. Vem, Jesus, Senhor Deus, toma a primazia neste lugar, que eu me diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga eu creio. Senta aí, pode dar glória, pode dizer aleluia. Diga só não pode. Olha para quem está perto de você e diga só não pode conversar comigo, porque hoje a palavra vai falar contigo e vai falar comigo. Amém? Glória a Deus. Vemos que o texto ele já fala quem era Zaqueu. O versículo de número 2 declara que ele era um homem que era um dos mais influentes dos negócios, era um homem que ele tinha influência, era um homem que era cobrador de impostos dos romanos. Esse era um homem que naturalmente era muito rico, era um homem influente na cidade,
Os publicanos, eles recebiam, para você entender o cargo de Zaqueu, eles recebiam a comissão por fazer a cobrança dos impostos. E muitos dos publicanos eram mal vistos, porque eles cobravam além do que era devido. Ou seja, eles defraudavam famílias, defraudavam pessoas e assim faziam suas riquezas. Eles eram para os judeus considerados impuros, e para os romanos era a escória da sociedade, naquela época. Agora eu quero dizer para você nesta noite, você está conhecendo Zaqueu, viu que ele é um homem influente, um homem de negócios. Não importa qual o status você tenha, qual nível você tenha, qual cargo você tenha, o que você precisa é conhecer a Cristo. Não importa a posição, você tem que ter um desejo no seu coração, conhecer a Cristo. Porque a Bíblia fala que Zaqueu, ele procura ver quem era Jesus. Um homem rico, um homem poderoso, um homem influente, mas ele era um homem que queria ver quem era Jesus. Sabe pai, sabe mãe, que é aquela que não tem marido, é a mãe solteira que nós chamamos? Você é o líder da sua casa, e você precisa procurar ver Jesus. Você precisa procurar conhecer Jesus. Quando você toma o primeiro passo, quando você toma a primeira posição, quando você toma a primeira atitude, isso vai refletir na tua casa, na tua família, nos teus filhos. Quando você toma a atitude, o reflexo vem na sua família. Aqui nós vemos um homem influente, aqui nós vemos um homem rico, aqui vemos um homem de negócio, mas um homem que para tudo e vai procurar ver Jesus. Às vezes as pessoas, elas estão ricas, às vezes elas só porque têm uma condição um pouco melhor, um emprego melhor, elas acham que não precisam de Jesus. Às vezes, por causa do status, da fama, do sucesso, elas não precisam conhecer Jesus, elas não precisam ver quem é Jesus. Elas se contentam só em ouvir falar, porque tem gente que gosta de ouvir falar. Agora, ouvir falar de Jesus é diferente de conhecer Jesus. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo, vou falar para esse lado de cá que vocês estão aqui dormindo. Ouvir falar de Jesus é diferente de conhecer a Jesus. Porque ouvir falar, a gente fica sabendo. A fama de Jesus era grande. A fama estava se espalhando. Um falava uma coisa, o outro falava outra, mas ouvir falar de Jesus é diferente de procurar ver quem realmente é Jesus. Estão falando que ele faz milagres, estão falando que ele cura, estão dizendo que ele levanta mortos, que ele ressuscita, estão falando que ele faz o cego enxergar, o coxo andar, estão falando, e tem gente que só se contenta no ouvir. Ele não se aprofunda, ele não se achega, ele não busca conhecer. Mas Zaqueu, ele quer ver quem é Jesus. Olha o texto, irmão. Olha o texto em Lucas 19, versículo de número 3. Ele procurava, irmão, olha o texto, ele procurava. Você tem procurado ver Jesus? Você tem procurado sair de casa para ver Jesus na sua igreja? Porque às vezes a gente só vem para o culto para ouvir alguém pregar, mas você tem procurado ver Jesus? Quem é esse Jesus que faz milagres? Quem é esse Jesus que transforma vidas? Quem é esse Jesus que veio para salvar
e também libertar. Porque muitos podem falar de Jesus, muitos vão falar de Jesus para você, mas muitos estão falando de Jesus, mas também estão queimando o filme de Jesus. Veja a importância de não só falar, mas também de conhecer, porque muita gente fala de Jesus, muita gente diz que é cristão, mas não é exemplo. Eu acho que está na Bíblia, se não me falha a memória, foi o próprio Jesus quem falou, em Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, quando as pessoas chegarão a Ele e dirão: Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome curamos enfermos, em Teu nome nós batizamos o povo com o Espírito, e o Senhor vai dizer: para trás de mim, porque eu não, há uma diferença de ouvir falar, de conhecer. Será que Jesus te conhece? Opa, peguei pesado, né? Para você refletir hoje, será que Jesus te conhece? Será que no dia, no juízo final, será que Jesus vai dizer: entra para o gozo eterno, filho amado? Será que Jesus vai poder dizer para mim e para você: entra para o gozo eterno, filha amada? Ou será que só estamos falando de Jesus, mas não estamos vivendo em Jesus? Só estamos falando e ouvindo, mas não estamos vendo e nem conhecendo a Jesus? Eu sabia que você não ia dar um glória. Precisamos ver quem é Jesus, mas precisamos experimentar a Jesus. Precisamos buscar, procurar conhecer a Jesus. E conhecer a Jesus, queridos, vai além de um culto, vai além de receber uma palavra, vai muito além de ficar pulando de igreja em igreja. Conhecer a Cristo e procurar conhecer a Cristo é algo muito mais profundo. Gera em nós uma transformação extrema. Conhecer a Cristo gera em nós uma mudança radical. Porque muitos aí pregam sobre Jesus, mas não expressam Jesus. Às vezes eu, como pastor, fico envergonhado com tanta coisa que chega no nosso ouvido e só queimo o filme de Jesus e da gente, porque pega os pastores e joga tudo no pacote. Não sabe diferenciar um do outro. Não, pastores são todos iguais. Mentira, ainda tem os remanescentes do Pai. Ainda tem uns 1000 aí que não se dobraram. Na época de Elias eram 7.000, hoje não sei. Pela população da terra deve ser muito mais. Em Lucas capítulo 19, versículo de número 3. Hoje o tema da minha mensagem é: pais que se levantam, saem na frente. Pais que se levantam, saem na frente. Você vai entender a mensagem. Em Lucas capítulo 19, versículo de número 3 diz que Zaqueu procura ver quem era Jesus, porém ele era o quê? Muito, eu não sei para que o texto deixa isso, Jesus deixa isso na Bíblia, muito baixo. Ou seja, ele era mais baixo do que a média. Ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima. Primeira coisa que você tem que gravar no seu coração: quem procura ver Jesus não se importa com os obstáculos. Isso mexeu muito comigo. Como Zaqueu procurava ver Jesus. Porque ele era muito baixo, então ele não ia conseguir ver Jesus pela população e pela multidão que estava à sua frente. Agora, olha o texto no versículo 4. Olha o texto. Por isso ele correu na frente. Por isso ele na frente. Você tem que ser o primeiro. Aleluia. Não, eu sei que você não entendeu, mas eu vou dizer, você tem que correr na frente. A sua casa, a sua família, os seus filhos serão reflexos daquilo que você foi lá na frente buscar. A sua casa, a sua família será reflexo daquilo que você foi primeiro buscar. Quando você é o primeiro, o resto vem.
Quando você é o primeiro que está na frente, o resto vem. Zaqueu vai na frente, Zaqueu sai na frente, Zaqueu, ele quer um lugar privilegiado, porque ele sabe que tem barreiras, ele sabe que tem problema, ele sabe que tem dificuldade, ele sabe que vai ter algum tipo de situação que ele vai enfrentar, mas ele vai na frente. Zaqueu, ele quer um lugar privilegiado, porque ele sabe que tem barreiras, ele sabe que tem problema, ele sabe que tem né? Culto dos pais, eu não posso bater muito, mas a maioria que desanima, irmão, só tem um motivo. Qual é? Vocês querem arriscar não? Perê, caracacá, dodô. Pecado. O pecado desanima muita gente. Quando você cai, você desanima. Você tem que sair na frente do pecado, que é para ele não te pegar. Porque quando a gente cai, a gente não tem mais força. Você acha que Zaqueu não queria desistir? Olha a multidão na frente. Eu não consigo, eu sou muito baixo, eu não vou ficar aqui pulando. Eu vou correr na frente da multidão. Eu vou passar desse problema. Eu vou passar da dificuldade. Eu vou passar da barreira. As coisas tem hora que dão errado em nossa vida. Tem hora que as coisas parecem que não vão funcionar. Tem momentos que a gente passa o arroxo. Essa é a hora de você sair na frente. É a hora de você ir buscar primeiro Deus, buscar primeiro o Senhor. E o pai tem que ser o primeiro. O pai, ele é aquele que vai na frente, abrindo o caminho para os filhos passarem. O pai é aquele que prepara tudo. O pai é aquele que é sábio, porque a Bíblia diz que um pai sábio, um homem sábio, ele deixa herança para os filhos dos seus filhos. Ou seja, ele tem que ir na frente, ele tem que abrir caminho. Quando pesquisamos a história e vemos muitos homens e mulheres que foram prepulsores, que foram aqueles que abriram caminho, que prepararam a caminhada, aqueles que começaram algo para que outros pudessem chegar. Às vezes eu fico observando o cara que criou o asfalto. Acho que ele já morreu. Mas olha quantas pessoas depois dele usufruem de um benefício. Outra coisa, eu não sei se você já comeu tâmara. Quem já comeu tâmara aqui? É uma delícia, é ou não é? Se você não conhece tâmara, você vai lá na feira dos importados, lá procura aquelas lojas que vendem castanha, essas coisas, procura tâmara. Aqui tem? Nas lojas da roça tem tâmara. Vai lá e procura tâmara, é uma delícia tâmara. E lá em São Paulo, lá no Mercadão lá de São Paulo, na 25 de março, eles colocam a tâmara com morango no meio, fica com gosto de chocolate. Compra a tâmara, bota o morango no meio, você vai ver, fica com gosto de chocolate. É uma coisa de Deus. Você acredita que quem plantou a tâmara não comeu dela? Você sabe quantos anos a tamareira produz o fruto tâmara? 100 anos. São 100 anos para a tamareira produzir a primeira tâmara. Eu fico pensando, será que nós, da nossa geração hoje, gostaríamos de plantar uma tâmara para alguém comer em nosso lugar? E nós não comeríamos, irmão. Nós morreríamos e a tamareira não daríamos a tâmara. Outros iriam comer. Aí imagina se o cara que plantou a primeira tâmara, ele falasse assim, não vou plantar não, que eu não vou comer mesmo. Mas ele pensou em quem? Na futura geração. Eu fico pensando em quem criou a lâmpada, quem criou a energia, quem criou o telefone. Alguém teve que ir à frente, alguém teve que ser o primeiro, alguém teve que passar na frente de todo mundo. Não está aqui hoje, mas todo mundo, inclusive as crianças, tem um telefone na mão hoje.
E um telefone hoje que não serve mais só para discar, para ligar para alguém, que ninguém nem liga mais para ninguém. É para assistir vídeos, TikTok, YouTube. Opa, derrubei aqui. Depois eu pego. Eu me pergunto também sobre aquilo que nós queremos usufruir, mas ninguém plantou para nós colhermos. Por isso precisamos, como pais e mães, pensar em nossos filhos e na futura geração. Precisamos fazer aquilo que talvez outros lá na frente vão poder usufruir. Digo isso porque esse resultado também é na nossa família no termo de salvação. A nossa família só será salva, só será liberta, só será transformada, só terá verdadeiramente uma conversão e uma prosperidade quando eu e você sairmos na frente. Como pai, como líder da casa, como mãe que você tem que ser o primeiro, você tem que ser a primeira, não importa a dificuldade, não importa a barreira, levante-se e vá conhecer a Jesus. Vá saber quem é Jesus. Isso vai refletir na sua família. Sabe qual é o prazer de uma hora você passar e ver o seu filho orando? Talvez ele não conheça o Deus de Abraão, não sabe quem é Isaac nem Jacó, mas talvez ele possa orar um dia e falar assim: o Deus do meu pai, porque o meu pai orava, me levava para a igreja. Se o Senhor era o Deus dele, eu quero o Senhor como meu Deus também. Porque se os nossos filhos verem milagre em nós, verem mudança em nós, verem transformação em nós, eu acredito que o nosso exemplo arrastará eles para a presença do Senhor. Zaqueu corre na frente, Zaqueu sobe em um pé de sicômoro. A Bíblia fala que era uma figueira brava. Pessoalmente parece que era como uma árvore cheia de espinhos. Agora observe o texto. Ele correu na frente. Versículo de número 4. Ele correu na frente, subiu na árvore que estava onde? Não acharam aí não? Que estava ao lado do caminho, ao lado da estrada. Por que isso? Porque Jesus, ele é o caminho. Mas Zaqueu não estava no caminho. Zaqueu estava ao lado do caminho. Falou comigo. Não se preocupa não, falou comigo. Quem quer ver Jesus, pelo que os outros falam, pelo que os outros vivem, pelo que os outros dizem, fica na beira do caminho, fica de lado. Mas eu não estou aqui só para saber, eu estou aqui para ver. Eu não estou aqui só para ouvir falar, eu estou aqui para conhecer. Ouvir o que ele faz, o que ele fez, eu quero conhecê-lo. Aleluia. Aleluia. Jesus não quer você à beira do caminho. Jesus não quer ver você do lado da estrada. Jesus quer ver você no caminho. E Ele é o caminho, Ele é a verdade que te conduz à vida. Jesus não quer que você apenas o veja. Jesus quer ter um relacionamento íntimo com você. Diga aleluia. Diga para quem está perto de você aí: Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Agora usa o dedo de profeta, assim ó. Fala para ele, fala para ela: para de dar desculpas. Para de dar desculpa. Posso ir mais fundo? Tá bom, não vou falar não. Posso ir mais fundo?
Para de ficar pulando de igreja em igreja, irmão. Se firma numa casa, se firma numa igreja, cria raiz. Se firma em Jesus. Começa a ter intimidade com Ele, você verá o que Ele vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Porque tem gente, irmão, que ele vem a um culto, some 10, ele fica passeando. Está na hora de firmar os pés na casa de Jesus. Sai da beira do caminho, sai da beira da estrada, entra no caminho. Cria raiz. Oh Senhor. Versículo de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, quando Jesus chegou naquele local, ele olha para Zaqueu. Jesus te vê e sabe onde você está. Olha isso. Quando Jesus chega àquele, uau, você entendeu isso? Jesus poderia chegar em qualquer outro lugar, mas ele chega naquele lugar, porque ele sabe quem estava ali e quem ele iria encontrar. Zaqueu havia chegado lá, mas quando Jesus chegou àquele local, ele olha para cima, ele vê Zaqueu e diz: ei, desce depressa, porque eu preciso hoje me hospedar em sua casa. Eu acredito que esta chegou a noite, e eu acredito que este é o lugar onde Jesus está dizendo: vem, abre a porta da casa, porque eu vou entrar na tua casa hoje. De tudo que você tem chorado, de tudo que você tem orado, de tudo que você tem suportado, de tudo que você tem passado, quem quer que te odeie, quem quer que te despreze, não importa se você estiver no lugar certo, onde Jesus vai te encontrar. Quer que eu diga de novo? Não importa se te odeiam, não importa se não gostam de você, se te desprezam, o que você tem orado, o que você tem suportado, não importa, se você estiver no lugar certo em que Jesus vai te encontrar. Esse legado vai ficar, essa herança para os seus descendentes vai ficar. Seja alcançado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os obstáculos, eles se levantam, irmãos. Entre você e o lugar certo haverá muitos obstáculos. Diga para quem está perto de você que isso é profético. Entre você e o lugar em que Jesus vai te encontrar, vai ter muito obstáculo. Mas esteja no ponto certo que Jesus vai te encontrar. Você pode dar um brado de glória aí? Ei, aleluia! Eu gostei disso, dá para botar no status. Agora olha e diga assim: hoje valeu a pena, porque Jesus me encontrou no local e no lugar certo. Quem foi encontrado por Jesus aí? Olha o verso 6. Zaqueu leva Jesus para sua casa. Agora veja o verso 8. Zaqueu levantou-se. Você tem se levantado diante do Senhor? Esse é o ponto-chave da mensagem de hoje. Você precisa se levantar e sair na frente. Vou dizer de novo: você precisa se levantar e sair na frente. Tua casa, tua família, tua vida só vai mudar quando você se levantar e for o primeiro. Quando você se levantar, teus filhos estarão de pé. Quando você se levantar, teu casamento estará de pé. Quando você se levantar, sua família estará de pé. É você que começa. É você que tem que se levantar. É você que tem que sair na frente. Eu costumo dizer que se minha mãe, meu pai, eu não tive pai, mas vamos dizer que se eu tivesse, se alguém tivesse me ensinado o caminho das pedras, você acha que hoje eu estaria aqui? Nós estaríamos muito além. Então você é aquele que pode ensinar seus filhos hoje, para eles viverem aquilo que você não viveu. Você pode ensinar seus filhos hoje, para que eles não passem o que você passou. Está contigo. O futuro dos seus filhos está na
tua mão, pai. Está na tua mão, mãe. Essa geração futura é contigo. Agora, tu ia para a igreja. Vou mais fundo. Os mais velhos aqui. Quando a mãe era crente, quando o pai é crente, ia para a igreja com raiva, mas ia. A mãe puxava na orelha, arrastava pelo braço. Vamos embora, que hoje tem culto. Hoje não, irmãos. Tem uns meninos aí que... eu não vou para o culto hoje não. O pai e a mãe falam, tá bom meu filho, fica aí. Não, hoje eu não vou não para a igreja. Tá bom meu amor, fica em casa. Se você não ensinar, ninguém vai ensinar. Se você não for duro, o mundo vai ser. Se você não for firme, o mundo será. Só que você é firme com amor, é duro com amor. O mundo não. O mundo é cruel. Quando você se levanta, quando você sai na frente, tua família fica de pé. Agora, olha só em Gênesis, eu quero dar uma pincelada aqui. Em Gênesis, capítulo de número 17, no versículo de número 19. Olha o que Deus diz em Gênesis 17, 19. Deus fala com Abraão. Na verdade, Sara, sua mulher, dará um filho, dará luz a um filho. E você deverá dar a ele o nome de Isaque. Olha o que Deus diz: firmarei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Agora veja, Deus dá Isaque a Abraão. E Deus fala para Abraão: a minha aliança está firmada nele. A minha aliança está firmada em Isaque. Se você ler o texto, se você ler a Bíblia e procurar a história de Isaque, você nunca vai ver Deus falar com Isaque. Eu li, eu procurei, e eu nunca vi Deus falar com Isaque. Porque Isaque é a aliança firmada. Quem tem filho firmado na aliança aí? O que você recebe hoje, os teus filhos viverão amanhã. O que Abraão recebeu, Isaque viveu, porque Isaque era a promessa. Ele era a aliança firmada. Agora veja o capítulo 22 de Gênesis. Deus põe Abraão à prova e Deus fala para ele: ei, me dá o teu único filho em oferta de sacrifício. Gênesis 22, verso 3. Veja isso. Na madrugada seguinte, o que aconteceu? Leia aí comigo. O que ele fez? Levantou-se. Quem está entendendo? Quem levanta primeiro, quem sai na frente primeiro. Abraão levanta de madrugada. Sabe por que Deus firmou a aliança com Abraão? Aliás, firmou a aliança em Isaque? Porque Abraão se levantou primeiro. Abraão se levanta para fazer o que Deus pediu. Depois você lê lá o capítulo 22, que você vai ver que Deus está pedindo o filho dele como oferta de sacrifício. Você acha, querido, querida, que não teve obstáculo para Abraão desistir? Você acha que não teve barreiras para Abraão parar, pensar e voltar atrás? Só para você ter ideia, Abraão teve 3 dias para desistir de ofertar seu filho. Porque a Bíblia fala que ele pegou 3 dias de caminhada até o Monte Moriá. 3 dias, irmão, é muito dia para você pensar. É muito dia para você ficar assim: será mesmo? O meu filho? Eu vou dar o meu filho? Além disso, Abraão precisaria esconder dos servos que estavam indo com ele. Depois você lê o capítulo 22, você vai entender o que eu estou falando. Quem não conhece a história. Ele precisou esconder da sua esposa. Você acha que se ele fala para Sara que Deus pediu Isaque, Sara deixaria ele levar? Ele fica calado. Ele apenas se levanta e vai na frente. Ele pega a mão do menino,
e vai ao topo da montanha. Mas antes dele pegar o menino e levar para a montanha, ele fez algo que eu fiz hoje à tarde com o meu filho. Hoje à tarde eu fiz isso com o meu filho. Eu catei uma lenha e botei nos braços dele. Vamos ao Monte Moriá. Vamos sacrificar, meu filho. Sabe o que eu notei hoje à tarde, enquanto eu apanhava esses galhos? Eu não fui sozinho, eu falei para ele: fica aqui do lado, que eu vou apanhar os galhos e vou colocando aqui no seu braço. Ele o tempo todo ficou calado. Ele não disse nada. Eu imaginei Abraão colhendo aquelas madeiras, colocando na mão de Isaac, porque diz a Bíblia que Isaac foi que levou a lenha. Diz a Bíblia que Isaac era que estava com a lenha no colo, ou nas costas, ou no braço, e Abraão estava com fogo, porque naquela época não tinha como levar um isqueiro, ou um fósforo, então eles levavam como que uma lamparina com fogo aceso, tanto iluminava, quanto aquele fogo já era a garantia dele usar para queimar a lenha. Quem se levanta primeiro em Deus sabe o que está fazendo. Ele se levanta de madrugada, ele pega o menino sem falar para a mãe, sem falar para os servos, e vamos ao Monte Moriá. 3 dias de caminhada. Quem se levanta em Deus sabe o que está fazendo. Não, você não entendeu, era para você dar um glória, era para você dar um brado, um pulo dessa cadeira aí. Quem se levanta em Deus sabe o que está fazendo. Para o mundo é loucura, mas para os que se levantam em Deus, você sabe o que você está fazendo. Quando eu me levanto, quando eu saio na frente, quando eu enfrento os meus obstáculos, se preparem, porque Deus vai fazer grandes coisas. Olha o verso de número 6, em Gênesis 22. Abraão colocou a lenha do sacrifício no ombro do menino. Bota aí, meu filho, nos seus ombros. Bota aí do outro lado. Ele levou a tocha e a faca. Eu não trouxe a faca porque é muito perigoso. Mas assim os dois caminharam. Quando o pai se levanta, o filho se levanta também. Quando a mãe se levanta, a filha se levanta também. Quando você se levanta, a sua família se levanta também. E começa a caminhar junto, de milagre em milagre, de vitória em vitória, de alegria em alegria. Oh, aleluia! Caminharam juntos, 7, versículo 7. Tem alguém aí? Aí Isaac vira e fala: Pai, meu pai, o que é, meu filho? Temos a lenha. E o fogo. Mas cadê o cordeiro? Para o sacrifício. É forte ou não é? Quem se levanta em Deus sabe o que está fazendo. Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Os nossos filhos aprenderão a confiar em Deus, porque nós temos que confiar em Deus.
Os nossos filhos aprenderão a confiar no Deus da provisão quando nós aprendemos a confiar no Deus que tudo provê. Não é sobre Deus, não é sobre ver Deus, não é sobre ouvir de Deus, é sobre conhecer de Deus. E quem conhece Ele se levanta e sai primeiro na frente. Não é sobre dizer Jesus é meu Salvador, é sobre declarar que Ele também é o meu Senhor. Porque Senhor é aquele que te dirige, Senhor é aquele que te guia, Senhor é aquele que te comanda, é aquele que direciona a tua vida, Senhor é aquele que fala e você diz: eis-me aqui, Senhor. E você obedece, e Ele guia teus passos, e Ele te faz andar por caminhos que você nem queria andar, Ele te faz ir em lugares que você nem queria ir. E quando dizemos que Ele é o nosso Senhor, quando não só vemos, mas conhecemos ao nosso Deus, muitas vezes Ele vai nos fazer ter escolhas em nossa vida, que aos nossos olhos não eram bom para nós, não era muito agradável, mas Ele diz: eu sei do teu futuro, eu conheço o teu futuro, e eu sei o que eu tenho para ti. Aprenda a me obedecer, aprenda a me seguir, porque o que Deus está falando é porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus da restituição, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus que abre porta. Quando olhamos para a história de Isaac, nós lemos e vemos um homem bem-sucedido. Isaac foi um homem bem-sucedido. Isaac foi um homem próspero. Se não me engano, parece que foi o único homem que plantou em tempo de seca e colheu 100 por 1. Ele ousou. De tudo que você for buscar na história de Isaac, você vai perceber que a aliança que Deus falou que estava firmada nele, continuou firmada nele. Tudo que ele fizer, Abraão, vai dar certo. Tudo que ele colocar a mão, Abraão, vai prosperar. Era isso que Deus estava dizendo. Eu acho que você não entendeu. Mas quando você se levanta primeiro, teus filhos podem não entender, mas sai na frente, que eles vão viver o que você não viveu. Eles vão receber o que você não recebeu. Por que Abraão precisou levar a tocha? Porque o fogo é contigo, a lenha é com o menino. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui hoje, eu acho que não, acho que estou pregando só para mim. É você que carrega o fogo, é você que leva a chama, é você que vai incendiar. Eles só vão botar a lenha para permanecer o fogo aceso. Pode ir lá, meu filho, deixa o fecho aqui, viu? Obrigado, você já trabalhou. No futuro Deus te paga. Temos a lenha, temos o fogo, Pai. Mas e o cordeiro? Quem se levanta no Senhor sabe o que está fazendo. Quando ele levanta a mão para sacrificar o menino, Deus brada do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Não toca no menino. O mais incrível não é o que Deus fala para ele não tocar, para ele não mexer no menino. O mais incrível é que o texto em momento algum mostra que tinha um cordeirinho por ali. Mas de repente eles ouvem um barulho. Bé, opa, bé, opa. Ele olha um cordeirinho lá, com seu chifre
envolto dos galhos secos. Abraão vê o cordeiro que Deus proveu para o sacrifício. Se você não sabe, é o reflexo do Pai em Jesus, porque o Pai Celeste, Ele escolheu um cordeiro, seu filho, para morrer em nosso lugar. Deus está falando com alguém nessa noite, eu creio, e Ele está dizendo: firme sua aliança comigo, porque vou eu firmar a aliança com os seus descendentes. Agora volta comigo, em Gênesis 21, versículo de número 14. Eu quero deixar isso aqui para você que é mãe, a mãe solteira, mãe solo, que hoje é dia dos pais, mas também é dia das pães, as mães que são mãe e pai. Só para pincelar, que eu preciso terminar. Mas olha aqui, que Abraão levanta bem cedo, pega alguns pães, uma vasilha cheia de água, coloca sobre os ombros de Agar e despede ela e o menino. Estava tendo um problema dentro de casa, você sabe, né? A Sara foi lá, meteu a mão onde não devia, botou Abraão para dormir com a serva, para ter um filho, depois vai lá, aquela confusão, começa as duas a brigar quando Isaac nasce, depois você lê lá, você vai ver. E aí vem um problema, aí ele vai clamar, o Senhor falou assim: Abraão, tu que resolve, porque tem coisa que Deus não vai entrar, porque se tu entrou, é tu que vai ter que resolver. Tu resolve aí, Abraão, despede o menino, faz alguma coisa aí que está difícil. Ele despede Agar, ele despede Ismael, e de repente a Bíblia fala que ela vai, no versículo de número 15, vai debaixo de um arbusto. 16, deixa o menino lá, e vai ficar longe do menino, e fica de longe, porque ela disse que não queria assistir à morte do seu filho. E ali ela ficou sentada, chorando amargamente, e o menino do lado de lá chorando também. Mas aparece o anjo do Senhor, e o anjo diz no versículo 17: ei, Deus ouviu a voz do menino, e desce um anjo que chama Agar. O que aconteceu? Deus ouviu o choro do menino, a voz do menino. Onde é que ele está, Agar? Versículo 18. Vamos, Agar, levante-se. Vamos, Agar. Vamos, Agar. Não. Foi isso que ele falou? Não foi isso que ela falou? O texto não diz que ela deu glória a Deus. O texto diz o quê? Levante o menino. Vamos, Agar. Levante o menino, segure-o pela mão, porque vou fazer dele um grande povo. Quero falar para você, mãe solteira, você não está sozinha. Quero falar para você, mãe viúva, você não está sozinha. O Senhor está dizendo: levanta a mão do teu filho, coloca ele de pé pela mão, porque ele se tornará um grande povo. Olha o que o Senhor fala para ti, mulher. Olha o que o Senhor fala contigo. Não precisa ter medo. Deus está ouvindo o choro do menino, Deus está ouvindo o teu choro, Deus está ouvindo a oração, Deus está ouvindo o clamor. Levanta o menino e segura pela mão. Não te preocupa, levanta o teu filho, levanta a tua filha. Levanta pela mão, porque o Senhor fará dele um grande povo, uma grande nação, uma grande bênção. Diga glória a Deus. Agora eu quero finalizar no texto de Lucas, capítulo 19, versículo 8 e 9. Aonde vemos que Zaqueu levantou-se diante do Senhor.
Zaqueu levantou-se diante do Senhor e ali houve conversão. A família, a casa dele toda foi salva. Eu não sei o que Jesus pregou, eu não sei o que Jesus falou, mas uma coisa eu sei: houve conversão. Você sabia, marido? Você sabia, mulher, que é através de você que Deus salva a tua casa?